Olá, me chamo Luiz, esse é o canal Gestão e Melhoria, e no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma reflexão do que eu acredito ser os dois maiores problemas que as empresas no Brasil enfrentam para conseguir implementar de fato uma cultura voltada à melhoria contínua. E esses dois problemas são capacitação ou treinamento, e o segundo é a questão da falta de crença na melhoria dos processos. A ideia aqui não é trazer uma parte voltada mais a desenvolvimento pessoal, coach, mentalidade de crescimento, mindset, não é bem isso, né. É realmente coisas práticas que eu já vivenciei dentro do meu trabalho e que eu entendo que tem um impacto significativo. Vamos começar pela parte de capacitação. Uma das metodologias que eu acredito que mais trazem resultados para dentro da empresa, independente do ramo, é o Lean, né, que é a conhecido manufatura enxuta, né, o Lean Manufacturing, onde ele se baseia em redução de desperdícios, aplicação do método PDCA, participação dos colaboradores, e tudo isso tem uma ideia muito forte. Quando a gente pega o Lean e tenta implementar nas empresas, o que mais acontece é basicamente o conhecido voo de galinha. O que é voo de galinha? É aquele, ele começa a voar e aí depois aterriza, morre, né? O Lean, se a gente for comparar com o Lean oriental, ele é muito voltado a uma filosofia, a uma cultura, onde estamos constantemente trabalhando nesse processo de envolver as pessoas, de acompanhar tudo em cima de métricas, de indicadores, né? Até o Lean Six Sigma, ele pega muito mais isso. Mas é uma cultura que se mantém constante. No Brasil, se a gente geralmente a gente vai querer implementar uma estrutura dessa de Lean numa empresa, a gente consegue mapear muita coisa legal, fazer o mapa de fluxo de valor, tudo direitinho, e traz resultados significativos. Você consegue aumentar, por exemplo, dependendo do tipo de empresa, um aumento de 20, 30, 40, 100%, né? Dobrar a produtividade, por exemplo. Isso eu estou falando produtividade, pode ser uma indústria, mas pode estar falando de uma empresa de serviços também. Não tem. O Lean é aplicado em vários ramos diferentes. Não tem um problema nenhum sobre isso. O grande problema é que quando você aplica o Lean como se fosse um conjunto de ferramentas apenas que vai trazer algum tipo de resultado, esse resultado se torna um resultado de curto prazo. Porque as pessoas que deveriam estar mais envolvidas, que é o time operacional, a pessoa que faz, roda os processos, não entende o que é metodologia, muitas vezes não entende o que é um Kaizen, o que que significa um acompanhamento de um gerenciamento diário, e isso se perde. Como é que deveria ser o certo? Quando a gente tem uma metodologia implementada, seja um PDCA, seja, enfim, diversas metodologias, os colaboradores, eles têm que estar capacitados, eles têm que entender do que se trata aquela ferramenta, eles precisam ser participativos. Não é: "Ó, a partir de agora vocês vão fazer isso, isso e isso", não é assim. É começar a explicar, a gente fala muito de ciclo de controle da qualidade, né, que é colocar aquela grupo de pessoas para começar a resolver problemas. Mas por que que faz isso? Qual a ideia real disso? A ideia é a pessoa começar a entender o que traz por trás da filosofia, o impacto que tem da participação dela, de aplicar as ferramentas adequadas. Só que quando você não envolve as pessoas, aí resultado, elas: "Ah, vou ter que fazer porque eu tenho que fazer", aquele negócio tá fazendo Gemba, Gemba, o cara tá no Gemba, eu escuto muito, começa a repetir, mas não faço nem ideia o que significa, a importância de uma liderança em campo lá, olhando os processos, conversando comigo, o que que eu posso trazer de melhoria. Enfim, então fica muito supérfluo e não traz o resultado real, que é a participação das pessoas, a levantamento da moral, o Falcone fala muito disso, né, moral das pessoas, né, que elas estão mais felizes em trabalhar, mais participativa, trazendo ideias. E isso aí eu já vou linkar no final com esse outro tópico, que é a questão da descrença, né, do processo. A gente tá falando da parte de capacitação. Um outro cenário são empresas que não querem desenvolver seus colaboradores, às vezes com medo de perder para o mercado, né, da concorrência, e não desenvolvem eles, não dão espaço para novos desafios controlados, não criam um plano de carreira de forma com que eles consigam entender em que etapa estão e onde tem que chegar para alcançar um novo nível, né? Geralmente os colaboradores falam assim: "Ah, eu preciso de aumento". Eu também eu gosto de aumento também, o dinheiro é maravilhoso. Mas o que acontece na prática mesmo, né? Às vezes a pessoa pede aumento porque tem tempo de casa, mas quais são as contribuições que ele deu para a empresa? O que que a empresa espera dele? Muitas vezes muitas pessoas são promovidas sem nenhum tipo de mérito, outras pessoas que entregam muito não são medidas dessa forma e não são promovidas também. Então, resultado, a falta de capacitação, de investimento em treinamento nas pessoas, gera pessoas que acabam sendo ignorantes, que não trazem o resultado que podiam ter, não participam do processo e como consequência, depois que ela sai da empresa, vão levar todos os conhecimentos, que às vezes são poucos, ou não vão entregar o que poderiam entregar, né, um
Um dos 8 desperdícios que a gente tem lá do Lean é o desperdício intelectual, né? A pessoa tem habilidade e não consegue executar. Muitas vezes por falta de mapeamento da empresa, muitas vezes porque a pessoa tem uma capacidade de desenvolver um trabalho, mas falta ela mais treinamento interno dos processos. E aí você está perdendo uma pessoa boa. O Falcone, nos livros que ele traz, gosto muito de me basear nele, ele fala muito de conseguir contratar pessoas de fora com níveis mais altos, né? Ensino médio completo, ensino superior, para que as pessoas venham com mais criticidade. Eu não estou nem pegando esse ponto, eu estou falando realmente investimento interno em treinamento e capacitação dos colaboradores. Sem a pessoa não entender do processo, o que é que a colaboração, o impacto que ela tem das atividades, ela não vai dar significado àquilo e resultado não vai entregar os resultados pretendidos. Então esse aí é o primeiro tópico que eu queria trazer. O outro tópico é a descrença, basicamente, na questão das melhorias, né? Vamos lá. Eu acredito que eu sou uma pessoa assim também, e eu acredito que a maioria das pessoas, toda vez que surge uma nova metodologia, um novo jeito de fazer, a diretoria chegou lá e falou assim, ó, a partir de agora vocês vão fazer isso porque vai trazer isso e isso é resultado. Qual é a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem? Tipo assim, isso aí não vai dar certo. Mais coisa agora para eu fazer. Lá vem o cara lá com o negócio de PDCA, isso aí não vai dar certo, pra que é isso? Muito ligado, é claro, também à questão da capacitação, né? Se as pessoas fossem treinadas, fossem capacitadas, elas entenderiam o motivo, né? Não receberiam simplesmente todas as coisas. Mas o que acontece é que todo mundo é meio reativo a coisas novas. Então, vem uma coisinha nova lá, uma melhoria, já começa a travar. Esse é um dos primeiros problemas da descrença. O outro, que aconteceu muito, isso aí eu vivi, já experimentei, que é aquela grande frase, né? Ah, sempre foi assim, por que que a gente vai mudar? Não tem jeito, não tem como resolver isso, é dessa forma e pronto. E eu já vi acontecendo, um sinal, temos um problema de estoque, precisamos não conseguimos alimentar, tem que alimentar manual, que ele demora muito realmente, porque tem que ser de um em um. Mas a pessoa não se esforça muitas vezes de tentar procurar soluções. Será mesmo que não tem um jeito de eu conseguir exportar uma planilha toda? Será que realmente aquela reunião que é obrigatória, porque está no ritual, realmente precisa ter? Vamos fazer microtestes, vamos insistir um pouquinho mais, vamos forçar. Isso aí acontece muitas vezes por descrença pessoal da pessoa e muitas vezes por acreditar que a pessoa de cima vai criar barreiras. Existe muito esse processo, né? A liderança, eles têm uma visão do todo, então se eles entendem que eles é porque não é possível realmente conseguir trazer uma melhoria, então não vou nem tentar, né? Não vou nem insistir. Só que isso é um ledo engano. Nós precisamos ser crítico em tudo. Eu sou uma pessoa muito crítica nas coisas, né? Eu gosto de comentar, isso aqui poderia ser diferente. Só que eu tento romper a barreira da mesmice. Não é só criticar por criticar. Tem pessoas que criticam muito, que é aquela conhecida maçã podre, né? Que contamina todo mundo. A ideia não é essa, é criticar para trazer também propostas de melhoria. Realmente ser, não, por que a gente não tenta fazer assim? Vamos fazer um teste localizado, vamos rodar um piloto, vamos tentar fazer isso com o sistema, vamos chamar um especialista para ver se ele consegue ajudar a gente, né? Isso muito acontece na parte de sistema, mas é testar, colocar as coisas em prática. As pessoas não querem testar, elas são reativas às coisas novas, o time não quer, a empresa não quer treinar os colaboradores. Resultado é justamente isso. É impossível se manter um processo, uma cultura de melhoria contínua, sem a gente conseguir, de fato, ter essa mudança de paradigma, que é o quê? Treinar e capacitar os colaboradores e romper essa questão de crença. A liderança, principalmente, tem que ser capaz de incentivar constantemente que as pessoas discutam sobre o que é o normal no processo, né? Tragam ideias, rompam as barreiras das mesmices. É só desse formato que vai dar certo.